Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor, a todos que estão conosco, aqueles que vão estar conosco aqui neste vídeo, ou aqueles que depois vai assistir este vídeo pela página da igreja. Graças a Deus, eu sou o pastor Ismael Dantas. Estamos aqui para trazer algo da parte de Deus aos corações dos nossos amigos e irmãos que vão ouvir este vídeo ou vão assistir este vídeo. Sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu quero trazer uma meditação nesta noite no livro de Efésios. Eu quero ler no livro de Efésios. Quem tem uma Bíblia pode meditar conosco no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 11 em diante. Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler esta palavra para a gente meditar um pouco. Diz assim a santíssima palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astúcias e cilada do diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele adverte a igreja a estar preparado, estar firme contra as astúcias e cilada de Satanás. O versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Interessante que no capítulo 6 de Efésios, e versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia nos ensina, querido, a estar preparado contra as astúcias e cilada de Satanás. Vivemos em um mundo que o inimigo ele tem operado de uma forma tão grande, a qual muitas pessoas têm descrito no que a palavra de Deus nos orienta, a qual nós lemos aqui no livro de Efésios 6 e 11 em diante. Se você tem uma Bíblia em casa, você pode até acompanhar que as hostes espirituais existem, as potestades espirituais existem, a qual trabalha para tirar o crente da posição ao qual o Senhor chamou. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele peleja. Jesus ele fala que a função de Satanás é matar, é roubar e é destruir. E hoje, muitos cristãos, no pleno século 21, realmente não têm abrido os olhos para entender que o diabo ele tem trabalhado em muitas vidas para destruir. Hoje, muitas pessoas até não compreendem, porque às vezes se multiplica tanta maldade,
tantas coisas acontecem. Às vezes há pessoas que não compreendem porque tantas coisas. E sabemos que a própria palavra de Deus nos adverte a buscar o Senhor, a estar protegido com as armaduras de Deus para lutar, não contra a carne, mas sim, não para lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, a qual está nas regiões celestes, para destruir a humanidade, para enganar a humanidade, né, para que a humanidade ela perca até o amor pelo próximo. Vivemos hoje em um século presente que o ser humano ele tem perdido o amor, né, pelo ser humano. Hoje as pessoas ela não compreendem, ela não entende que há uma força do mal lutando para levar as pessoas para o mal, né? Para levar as pessoas realmente a se inclinar para o mal. Por isso que a Bíblia nos adverte: revesti-vos de toda a armadura para que possa estar firme contra as astúcias e cilada do diabo, né? Pois o diabo ele gosta, né, de preparar cilada para as pessoas, né, para tragar, pois a função dele é essa: matar, roubar e destruir. Como eu falei, vivemos em um século onde as pessoas realmente ela tem perdido até o amor pelo ser humano, achando, né, que o diabo é mito, achando que o inimigo não trabalha em muitas mentes para levar para o mal. Satanás ele trabalha em muitas mentes para levar as pessoas para o mal, né? Aonde muitas pessoas até perdem a credibilidade, o amor, porque a função de Satanás é tirar o amor, né? Pois um dos maiores mandamentos é o amor ao próximo. E hoje não, hoje se ama qualquer coisa. E hoje o amor ao próximo, ao ser humano, o ser humano hoje muitas vezes é comparado como um verme. O ser humano hoje muitas vezes é comparado como um lixo. O ser humano que foi feito em imagem e semelhança de Deus. É interessante que quando uma pessoa ela chama, né, outra de verme ou de lixo, ela não pensa e não imagina que ela própria está chamando ela, né? Pois somos criatura, né? Somos um povo a qual foi Deus que nos formou, foi Deus que nos criou. E o diabo, ele realmente tem se levantado para realmente tirar o amor a qual Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus ele nos tirou dessas trevas, né, e nos colocou na sua maravilhosa luz. Eu louvo a Deus. Por isso que nós temos que estar preparados contra as astúcias e cilada de Satanás, né? Pois outra hora a Bíblia nos mostra, se a gente ler no que está escrito também em Efésios, capítulo 2, né? Se a gente ler Efésios, capítulo 2 em diante, no versículo 1, né, vamos entender que o Senhor ele nos vivificou. Outra hora nós estávamos mortos, né? Nós estávamos mortos, louvado seja o nome do Senhor. Outra hora nós estávamos realmente presos, enlaçado pelo inimigo. A Bíblia nos mostrava que outra hora o inimigo, ele é quem regia a nossa vida, quem direcionava a nossa vida. Mas hoje não, o Senhor ele nos
arrebatou das mãos de Satanás e nos colocou na sua maravilhosa luz. Por isso que a Bíblia nos orienta sempre a estar firme contra as astúcias e cilada de Satanás. E a Bíblia nos orienta a pregar o Evangelho para que vidas também seja solta, solta das mãos de Satanás, para que vidas realmente seja liberta, transformada pelo poder do Evangelho. Então, olha o que fala aqui a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2 e versículo 1 e diante. Diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo, olha o que a Bíblia nos mostra aqui, queridos e queridas que estão vendo e ouvindo este vídeo, olha o que a Bíblia nos mostra, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, Em outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo. Tem uma vírgula em Efésios 2 e versículo 2, E se você compreender e entender, lá na primeira epístola do livro de João, capítulo 5, versículo 19, nos mostra que o diabo, ele tem tomado o curso deste mundo. Por isso que nós que conhecemos as Escrituras, que entendemos a palavra de Deus, temos que realmente rebater aquilo que o diabo tem implantado na sociedade, a falta de amor pelo ser humano. Hoje o ser humano, quando realmente às vezes ele erra, ele falha, ele já não é mais digno até de ser chamado um ser humano, mas sim, muitas vezes, um lixo, um verme, Pois é isso que o diabo quer fazer no ser humano. É isso que Satanás realmente quer fazer. Ele quer digrimir a imagem e a semelhança de Deus, que somos nós. O ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Você que está me ouvindo, você que está assistindo a este vídeo, eu quero dizer para você que você é a imagem e a semelhança de Deus. Vocês que estão vendo este vídeo ou vão assistir este vídeo, você senhor, você senhora, você jovem, você é a semelhança de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que o diabo ele tem colocado muitas vezes, na sociedade presente que estamos vivendo, a qual eu falei, às vezes o ser humano, muitas vezes ele não vale mais do que um cachorro rabugento. Muitas vezes o ser humano ele não vale mais do que um cachorro rabugento. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, que da mesma forma que os animais têm o valor diante de Deus, o ser humano tem um valor muito mais excelente, porque foi feito imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia nos mostra que neste século presente, o inimigo ele tem tomado a direção deste curso, deste mundo. Satanás tem iludido vidas. Por isso que está aí a falta de amor. O inimigo está operando. O inimigo está dia após dia levantando. Realmente o inimigo tem agido de uma forma tão grande que muitas pessoas não têm sabido nem como fazer. O inimigo tem agido de uma forma tão grande que as pessoas não têm sabido nem como agir. Nem como agir. Por quê? Porque isso representa a falta de Deus. Porque, querido, querida, aonde Deus não habita, quem vai habitar é o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos mostra, bendita é
a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós se inclinamos para a palavra, se nós andamos pela palavra, o inimigo não vai poder agir nas nossas vidas. Então, a Bíblia nos diz que outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Olha o que a Bíblia nos mostra. Que o inimigo, ele tem realmente operado nos filhos da desobediência. Naqueles que não querem andar segundo a palavra de Deus, mas sim segundo as suas vontades, segundo os seus deleitos. Muitos acham que podem resolver do seu jeito, né? E realmente eles não sabem que estão brigando com realmente algo que é espiritual, né? Que não é físico, né? Não é físico, mas sim é espiritual. E só vencemos em oração, em jejum e se buscarmos a Deus, né? Pois Deus, ele tem todo o poder para quebrar todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha o que diz aqui em Efésios 2:3, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, ó. Mas olha o que diz o versículo 4, em Efésios capítulo 2, versículo 4. Olha agora o que diz, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, olha aí, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha aí, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos mostra que pela graça de Deus fomos alcançados. O Senhor, ele nos resgatou das mãos de Satanás e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, né? Outra hora nós estávamos presos a principados, né? Realmente ao curso deste mundo. Mas o Senhor, ele foi aonde nós não poderíamos sair. Ele foi e abriu as prisões e nos soltou. E hoje estamos livres em Cristo Jesus. Hoje você é livre em Cristo Jesus. Você que recebeu este Jesus, que mudou a sua história, que te libertou, né? Louvado seja o nome do Senhor, a qual você levantou as suas mãos e se arrependeu dos seus pecados, porque hoje o ser humano, interessante que a própria palavra de Deus nos mostra que não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. E hoje, muitas pessoas para você ver como é uma briga espiritual, muitas pessoas hoje não querem que o ser humano se arrependa, mas morra enfermo, morra sem um arrependimento. Por quê? Porque o diabo sabe que quando uma pessoa morre sem um arrependimento, ela irá para o inferno, né? Ela irá para o inferno, pois quando se arrependemos, Satanás, ele não tem mais direito sobre a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E para você ver, olha o que fala em Colossenses. Eu queria que se abrisse em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, para você ver algo interessante, para realmente você comprovar, né? Você que tem uma Bíblia, você comprovar realmente na sua Bíblia, para você realmente você saber que Jesus, ele fez por você o que ninguém jamais poderia fazer. O Senhor, ele entrou no terreiro do inimigo, de Satanás, e resgatou você, e resgatou eu, e resgatou todos aqueles que levantaram as mãos e aceitaram Jesus. Por isso que não foi fácil, né? Se nós falar que foi fácil levantar as mãos, somos hipócritas,
pois quando nós estamos ali para decidir entregar nossa vida a Cristo, aparecem muitas vezes muitas dúvidas no nosso coração, às vezes vem muitas influências, existem muitas coisas que querem nos impedir de levantar as mãos para receber este Jesus, a qual pode transformar a nossa vida, a qual pode libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, interessante, irmãos, que o Senhor, ele invadiu o terreiro do inimigo, de Satanás, e nos resgatou e nos deu aquela força para a gente levantar as mãos e receber de bom grado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então eu quero ler aqui para você compreender, você que já estava ouvindo este vídeo, estava me ouvindo, né? Pois estamos falando a qual a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, pois vivemos hoje no pleno século XXI, onde o amor ao ser humano tem sido banalizado, né? Hoje não existe o amor ao ser humano, como realmente a própria palavra de Deus nos mostra, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos tem se esfriado, né? Então, por isso que hoje acontece tantas coisas horríveis no nosso Brasil ou no mundo, porque realmente o inimigo, ele tem roubado o amor. Louvado seja o nome do Senhor. O princípio de todas as coisas, pois a Bíblia diz que o segundo maior mandamento era amar o próximo como a si mesmo, né? Então, por causa disso, o diabo, ele tem realmente operado de uma forma terrível no nosso meio, na nossa sociedade. Então, eu quero ler para você, para mostrar que outra hora o Senhor nos tirou das garras de Satanás. Outra hora, né, como está escrito em Colossenses capítulo 2, capítulo 1, versículo 13, você vai entender que o Senhor resgatou eu e você das mãos de Satanás. Olha o que a Bíblia nos mostra. Ele nos tirou. Você tem uma Bíblia em casa, você pode nos acompanhar. Sou grato a Deus, tem algumas pessoas aqui nos assistindo, né? Você pode comentar, você pode participar comigo, fazer pergunta. Fique à vontade, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, vocês vão entender que o Senhor Jesus, ele nos resgatou das mãos de Satanás. Olha o que a Bíblia nos mostra. Você tem uma Bíblia, dá tempo você pegar a sua Bíblia, dá tempo você ler, você conferir, pois a palavra de Deus nos mostra que nós somos destruídos por falta de conhecimento. Quando não temos conhecimento, o diabo, ele nos vence, o diabo, ele nos engana. Então, olha o que diz aqui, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz. E ele nos tirou da potestade das trevas. Olha aí. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou, olha aí, ó, para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha o que a Bíblia nos mostra. O Senhor, ele nos tirou das mãos de Satanás. Potestades representa demônios, né? Demônios, né? O Senhor, ele nos tirou das mãos de Satanás, de príncipes das trevas do ar, que representa demônios. Então, o Senhor, ele nos tirou. Outra hora nós estávamos acorrentados por espíritos malignos, a qual nos aprisionava aos desejos desta vida, aos desejos deste mundo. Por isso que outra hora nós não teríamos força para levantar as mãos e receber Cristo como único e suficiente Salvador. Mas eu louvo a Deus que quando nós ouvimos a palavra, como realmente demos crédito, realmente nós demos crédito a esta palavra, e a palavra nos alcançou, e por causa dessa palavra, o Senhor, ele nos resgatou
das mãos de Satanás e nos colocou, louvado seja o nome do Senhor, nas mãos de Jesus Cristo, né? Eu louvo a Deus pelo o que o Senhor fez na nossa vida, que nós possamos estar firmes, irmãos, contra as astúcias e cilada de Satanás, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero, né, se alguns irmãos precisar de oração, pode ficar à vontade, comente aí, peça oração, pois iremos daqui a pouco orar. Daqui a pouco vou fazer uma oração. O nosso transmissor está para arriar e eu quero orar antes de escada aqui o link cair, mas eu quero orar por todos que precisam de oração e eu creio que o Senhor ele já tem falado por intermédio da sua palavra. Então, irmãos, ore pelo nosso país, ore por cada cristão que tem levantado as mãos e tem confessado a Cristo como o único e suficiente Salvador. Pois sabemos que há uma briga, né? O inimigo ele não está satisfeito, pois outra hora nós estávamos, né, nas mãos de Satanás e hoje não. Hoje, por causa da palavra, por causa que aceitamos a Cristo, o Senhor, ele nos resgatou das mãos de Satanás e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, né? Quebrou o laço, quebrou as algemas, né? E você que está assistindo este vídeo, que tem ouvido esta palavra, que você possa deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, né? Que você possa realmente abrir a porta do seu coração para Jesus trabalhar na sua vida e por intermédio desta palavra a sua família, a sua casa, o seu lar seja alcançada pela graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite a presença do Espírito Santo possa impactar a sua vida. Vocês que estão me assistindo, eu quero orar, pois iremos aqui encerrar. Peço oração pelos irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho, que os irmãos possam orar, que os irmãos possam me ajudar em oração, pois sou grato a Deus pelo ministério que Deus tem me dado e temos semanal um programa de evangelização na 89 FM, de segunda a sexta-feira. Temos um programa de rádio, programa Vencendo com Cristo. É um programa qual Deus tem nos dado para evangelizar os lares carentes, os municípios, as cidades circunvizinhas. Eu louvo a Deus pela audiência da Nova 89 FM aqui na cidade do Açu. Eu louvo a Deus por aquela rádio. A gente está ali para pregar e fazer a vontade do Senhor ali. E que os irmãos, vocês que estão assistindo este vídeo, que vocês possam me ajudar em oração para Deus levantar pessoas, colunas, para nos ajudar a levar a palavra de Deus, né? Pois todos aqueles que vão plantar, que vão semear e vão estar depositando uma oferta de amor na conta da igreja, eles estarão me ajudando a pregar a palavra de Deus, a anunciar o ID do Senhor Jesus. Então, eu louvo a Deus, irmãos, pois eu creio que nas redes sociais, eu sei que existe nas redes sociais muitas coisas, existe, né? Há muitas pessoas, eu vejo cada coisa nas redes sociais, mas eu acredito que tem pessoas sérias, que temem ao Senhor, que é temente a este Deus, que sabe que realmente Jesus ele vai voltar, que a qualquer momento a trombeta pode tocar e o Senhor ele vai levar um povo de boas obras, né? Então aqueles que realmente têm ajudado, têm semeado, têm me ajudado a pregar o evangelho, eu creio que o Senhor irá arrebatar este povo de coração generoso para abençoar a obra, para que a obra de Deus não venha padecer
né? Pois sabemos que não é fácil conduzir a obra do Senhor, mas o Senhor, Ele é o dono da seara, e eu creio que todos aqueles que vão plantar nesta obra vai receber, o Senhor vai retribuir aquilo que a Bíblia nos ensina, 100 vezes mais. Eu quero profetizar na sua vida 100 vezes mais. Eu quero profetizar na sua família, no seu lar, 100 vezes mais. Aqueles que o Senhor tem levantado ou vão levantar ainda para ser coluna, para depositar uma oferta de amor na conta da igreja, Deus irá abençoar 100 vezes mais para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar por aqueles que serão coluna. Tem aí na nossa página as contas da igreja, Assembleia de Deus, Essência de Adoração a Deus. E, meus queridos, eu vou construir um novo templo para atender pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor, para ajudar vidas, para que vidas realmente possam se encontrar com Cristo, pois é maravilhoso entender que o Senhor, Ele permanece o mesmo, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele transforma. O Senhor, Ele muda vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para os que chegaram aí agora, louvo a Deus, tem 5 pessoas aqui ao vivo, vocês podem interagir comigo, 6 pessoas aqui ao vivo, 8 pessoas aqui ao vivo. Tivemos aqui uma palavra maravilhosa, tivemos aqui, vocês podem até assistir depois aí do começo, falamos sobre estar firme contra as astúcias e cilada de Satanás. A nossa palavra falamos este tema, falamos um pouco sobre o que o inimigo ele tem feito nesta sociedade presente, nessa sociedade atual, a qual tem se levantado uma geração a qual não tem temor, não tem tido temor, pois a palavra temor no original representa um profundo sentimento de respeito e obediência. Temor no original não é ter medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha reverência, respeite a ele e ame a sua palavra acima de tudo. Então, nós trouxemos uma palavra neste começo de madrugada, aliás, já é madrugada, falando sobre as astúcias e cilada de Satanás. E a nossa briga não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra toda potestade, né, espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vocês que estão aí, vocês podem pedir oração, pois daqui a pouco eu quero orar. Daqui a pouco eu vou orar. Fique à vontade, peça oração, se comunique comigo, né? Não se envergonhe, não se intimide, eu estou aqui para ajudar em nome de Jesus. Se você quiser fazer uma pergunta, faça. Fique à vontade, né? Interaja comigo. Daqui a pouco o nosso link pode cair, pois o nosso celular está arriando, mas eu quero ainda orar por você, né? E como eu estava falando, eu creio na força das redes sociais, a qual é usado para o bem, é usado. Esses dias eu fiquei maravilhado, eu ouvi um testemunho, e eu acredito dessa forma, meus irmãos, que uma pessoa chegou em casa e estava transmitindo um culto ao vivo pela rede social, né, pela página, e ali aquela pessoa ouvindo aquele culto, era na mesma cidade dele, ele foi ouvindo aquele culto ali, ouvindo os louvores, ele se direcionou à igreja, chegando lá, levantou as mãos e aceitou Jesus. Pois, como eu falei, sabemos que às vezes as redes sociais é usado para o mal, né, para a destruição de lares, de famílias, mas acreditamos que a rede social também é usada para o bem. O diabo ele tem se apoderado, né, das redes sociais, colocado muitas coisas no coração de muitas pessoas e realmente tem acontecido coisas absurdas. Mas realmente acreditamos também que Deus, ele, quando usamos algo para a obra de Deus, quando consagramos algo para a obra de Deus, o Senhor, ele,
louvado seja o nome do Senhor, também se torna um canal de bênção. Então, vocês que estão me assistindo, ore por mim. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Ismael Dantas, aqui da cidade do Açu, Rio Grande do Norte, tá bom? Conto com as suas orações em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Pai, nosso amigo, Espírito Santo da verdade. Eu quero apresentar, Deus, aqueles que estão me ouvindo, meu Deus, aqueles que estão me assistindo. Pai, que o teu amor, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia alcance vidas nesta madrugada. Eu sei, meu Deus, que, meu Pai, existe tantas coisas, meu Deus, para se olhar, para se ver, Senhor, nas redes sociais. Mas eu creio, Deus, que existem pessoas com coração temerosos, que, meu Deus, às vezes, meu Deus, entra aí e valoriza aquilo que está para glorificar o teu santo nome, Deus. Valoriza, meu Deus, a tua palavra. Valoriza, meu Senhor, as tuas instruções, meu Deus. Então eu apresento, Deus, cada família que está me assistindo, ou cada família que vai me assistir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente. Abençoa em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abra as portas, meu Deus, para aqueles que estão desempregados, para aqueles, meu Deus, que estão, meu Deus, sofrendo, meu Deus, padecendo, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, sem ter o que comer, Deus, meu Deus. A tua palavra nos mostra que o Senhor é pai dos órfãos, é pai das viúvas, meu Deus, é o Senhor que cuida, Deus, do povo. Então, Senhor, cuida, Deus, desta pessoa que está orando comigo. Meu Deus, apresento a família dela, eu apresento o lar dela, meu Deus, eu abençoo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada lar em nome de Jesus Cristo. Tome posse em nome de Jesus. Um grande abraço. Sempre estaremos aqui para trazer algo da parte do Senhor para a nossa meditação. Querido, lembre, amais uns aos outros, pois esse é o segundo maior mandamento. Amar. Nós temos que amar, né? E a Bíblia nos mostra, se nós não amamos a quem vemos, a quem estamos vendo, como é que dissemos que amamos a Deus? Na Bíblia diz que somos hipócritas, né? Pois não amamos quem nós estamos vendo, que somos imagem e semelhança de Deus. Imagine como dissemos ou abrimos a boca que amamos a Deus. Então, vamos guerrear, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades. Vamos orar para Deus repreender, para que o Senhor repreenda todo o espírito mal, né, que tem conduzido muitas vidas a praticar muitas coisas absurdas. O diabo ele tem, nesses últimos dias, trabalhado de uma forma grande. Muitas pessoas têm sido atingidas por depressão, muitas pessoas têm sido atingidas de todas as formas, mas vamos estar orando para Deus repreender todo o mal em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Açu, Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo.